E agora, antes de começar qualquer coisa, nós vamos fazer a espiritualização encenada pelo grupo de jovens da Mina do Toco, que o Wilson nos conseguiu e a gente fica muito grato com isso, tá, Wilson? Então agora nós vamos fazer a espiritualização encenada. Bastante silêncio, tá, pessoal? Boas novas? Que boas novas são essas? Como assim? Acho que você entende quem poderá me responder essas perguntas. Nada melhor do que eles, que vivenciaram aqueles momentos. Já dizia João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: ó, que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, e endireitai as veredas. E eu, em verdade, fui batido com água para o arrependimento. Porém, aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de carregar. Ele passará com o Espírito Santo. Digo-lhes mais: eis que foi escrito pelos profetas: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual lhe seguirá o seu caminho. E entretanto, o anjo que estava com Maria disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o filho que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E o mesmo anjo anunciou a todos: não temas, pois aqui trago nova e alegria. Pois na cidade de Davi, eis que nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eles estiveram com Jesus desde o começo do seu ministério. Eles são chamados de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles têm respectivas personalidades diferentes. Me fale mais sobre esse Jesus e por que ele é uma palavra tão anunciada. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eis que sua fama se espalhou por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e todas as pessoas doentes, e eles curavam. Disse-lhe Jesus que o Filho do Homem não veio ao mundo apenas para ser servido, mas sim para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E dizia ainda mais: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar o coração dos quebrantados, para pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Realmente, Jesus é uma pessoa admirável. E é claro que esses relatos de cura têm um poder admirável. Mas o que aconteceu com Jesus? Mas nem todos o viram como você o vê. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, se formavam juntamente no conselho contra Jesus, para o matarem. Todos os sacerdotes, o conselho, se uniram para torturar testemunhos contra Jesus, para o matarem. Mas eles não conseguiram, porque muitos testemunhos eram falsos, assim não tinham coerência. Mas todos eles estavam com grandes gritos, pedindo que Jesus fosse crucificado, e os seus gritos e os principais sacerdotes redobravam:
Depois, os soldados crucificados lá de Jesus tomaram as suas vestes e partiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. Está consumado. Tendo na cabeça, Jesus entregou o seu espírito. E aí, acabou? A boa nova se acabou? Eu pensei que ele ia mudar a vida da gente e aí o mataram, o crucificaram. Por quê? Porque ele falava de justiça e fraternidade. Ele lutava contra as injustiças, a violência. Ele era amigo e companheiro. Mas não fique triste, a história não acaba por aqui. Veja o anjo do Senhor anuncia, e depois, imediatamente, sei a todos os seus discípulos que Jesus já não está mais aqui. Ele ressuscitou dentre os mortos. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Disse-lhes, ainda assim estava escrito, e assim Jesus ressuscitou. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, mas se todas as quais fossem escritas, o domínio o mundo inteiro possuiria os livros que se escrevessem. A certeza da ressurreição traz luz e vida. Deslumbrados com a visão de Jesus subindo aos céus, os discípulos saíram felizes e contentes, confiantes com a vitória, confiantes para viverem a boa nova. Amigos e amigas, fiquem felizes, pois se vivermos com Jesus, seremos salvos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Pois assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que a paz esteja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, irmãos e irmãs. Portanto, coragem, preguem a boa nova na terra. Coragem, preguem a boa nova a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém.